Amigo torcedor vascaíno, começa mais uma semana do nosso Vasco da Gama e a semana tá decisiva, torcedor, em todos os aspectos. Em aspecto de mercado, pois tem a situação envolvendo a saída do Ryan, a tendência é que o martelo venha a ser batido até o final desta semana. Uma semana decisiva também para chegadas, né? Caso Brenner, um jogador que tá para chegar ao Vasco da Gama, ainda faltam alguns ajustes finais para o jogador vir em direção ao Rio de Janeiro. Uma semana decisiva para esse negócio ser fechado. Semana decisiva também porque quarta, depois de amanhã, é dia de Clássico dos Milhões. Então, se tem Clássico dos Milhões, tem decisão. E tudo isso a gente vai trazer aqui para você durante esses próximos dias no canal do Gigante Vasco. E é claro, vamos abrir essa semana com esse vídeo cheio de muitas informações. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, tá? Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo chegando sempre às 7 horas da manhã, Fala Gigante chegando pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, hein? Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, com você, este Acorda Vascão, né? Falando um pouquinho e rápido sobre o que aconteceu ontem. Ontem, o Vasco empata contra o Nova Iguaçu dentro de São Januário, e eu quero me posicionar aqui, porque ontem eu fiz um vídeo, ontem eu cheguei a postar nas redes sociais a minha opinião sobre o empate contra o Nova Iguaçu, e eu vi muita gente me criticando. Muita gente até falando que eu estava criando crise, porque o Vasco da Gama ele entrou em campo com os reservas e não era para eu estar reclamando de um mau desempenho e muito menos de um empate contra o Nova Iguaçu. Na minha opinião, primeiramente, independente se são os reservas ou titulares, se é o Vasco da Gama em campo, errado eu estaria se não quisesse ver uma vitória do Vasco. Mais de 15 mil pessoas ontem saíram de suas casas para ir até São Januário e creio eu que esperando uma vitória. Não para ver apenas um jogo, ver a vitória do Vasco da Gama, que não aconteceu. Então esse é o primeiro ponto. Independente se é o time reserva, se é o time misto, se é o time titular, se é o time sub-17, sub-20, amigo, é Vasco. E eu, Lucas, vou esperar uma vitória sempre, independente do time que estiver entrando em campo. Representando a camisa do Vasco da Gama, é minha obrigação querer a vitória do Vasco. E o ponto 2, muita gente criticando também que eu reclamei que o Diniz insistiu em alguns nomes. E aí eu vi gente falando assim, poxa, Lucas, é claro que o Diniz ia insistir. Não tinha outros jogadores a serem colocados. E aí eu falo, tinha outros jogadores a serem colocados. O Vasco da Gama ontem, ele entra em campo com atletas que o vascaíno simplesmente não aguenta mais. É o caso, infelizmente, do Vitor Luiz. Um jogador que não sei o porquê está no Vasco da Gama, tem um contrato até o final do ano, um salário de quase 600 mil reais por mês, mas é um jogador que não rende absolutamente nada. Era hora de dar oportunidade para outros garotos da base. Por que não, cara? Por que não dar uma oportunidade para um garoto sub-20? Eu, Lucas, preferia ver ontem dentro de São Januário um garoto do sub-20 entrando em campo no time titular do que o Vitor Luiz. Eu creio que você também. Outro jogador, com todo o respeito do mundo, e até vou falar, tá? Eu acho que tem bola, cara. Eu acho que tem bola, que é o caso do Matheus França. Por incrível que pareça, vou criticar, mas uma crítica aliviando, porque eu acho que esse cara não se encontrou ainda no Vasco da Gama. É um jogador que pode se encontrar. E caso se encontre no Cruz Maltino, seria um grande reforço para 2026. A grande questão é, o Vasco em si, como clube, como instituição, diante do momento que passa, o Vasco não pode esperar o Matheus França se encontrar. Não pode esperar o jogador voltar do nada a desempenhar. Porque hoje, neste momento, no dia 19 de janeiro, o Matheus França não desempenha. Matheus França não consegue desempenhar. E eu acho que é uma perda de tempo
com todo respeito do mundo ao jogador, tá? Que eu volto a repetir, acho que tem bola, mas ao meu ver, é uma perda de tempo ontem contra o Nova Iguaçu, tendo JP, tendo Estrela, o Diniz iniciar o jogo com o Matheus França no time titular. Não consigo, me desculpe, não consigo ver isso. Então foi nesse sentido que eu ontem, quando me manifestei, quando disse que o Diniz insistiu, foram principalmente sobre esses dois jogadores. Pra que insistir, gente, em Matheus França e Vitor Luiz? Vamos girar, cara. Vamos mudar. Vamos trazer coisas novas, sabe? Pra que insistir em Hugo Moura? Bota um garoto da base. Cadê o Zuccarello, sabe? Cadê o Bruno Lopes? Cadê o Lócio? Vamos trazer sangue novo. Se o David vai ou não vai ficar, não sei. Tá na incógnita. Bota o Lócio pra jogar, cara. Bota o Bruno Lopes. É isso que eu tô falando. Eu acho que foi nesse sentido que ontem o Vasco errou contra a equipe do Nova Iguaçu. O Diniz falou um pouquinho sobre a partida de ontem, falou inclusive sobre o Matheus França. Então, antes de iniciar as informações muito importantes até que eu tenho para trazer aqui a você nesse vídeo, o primeiro vídeo dessa segunda-feira, eu peço que vocês ouçam um pouquinho das palavras do Fernando Diniz. Se liga só. Infelizmente, ele teve um momento o ano passado. Quando ele chegou muito tempo sem jogar, teve lesões importantes enquanto ele esteve na Inglaterra. E ele teve um bom momento aqui entrando nos jogos, que a gente achou que aquilo ia ser uma crescente e ia terminar muito bem o ano passado. Quando a gente teve aquela queda de rendimento, ele caiu muito junto e não conseguiu retomar ainda. Mas é um jogador que, quando a gente foi trazer, se você pegar os comentários, a gente trouxe o Matheus França, qualquer um que esteja aqui, eu inclusive, era quase que uma unanimidade que era um bom reforço. Eu joguei contra o Matheus França em 2023, ele colocou no final de Campeonato Carioca, o treinador colocou o Rascaeta e o Gabigol no banco, que ele jogou titular e jogou bem. Então é um jogador que tinha menos de 20 anos e a gente trouxe o Matheus com bastante convicção. Concordo, ele também sabe que ainda não conseguiu se encontrar. A gente não pode desistir facilmente do Matheus. Tentar fazer de tudo para ele conseguir reencontrar um bom futebol. É um cara que trabalha muito e é um jogador que não desaprendeu a jogar bola. É um jogador, de fato, que não vive um bom momento desde o final do ano passado e não começou bem o ano com essa partida inicial. O torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Concorda com as palavras do professor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Rapaziada, rapidinho, porque eu acabei esquecendo de falar com vocês no início do vídeo. Para quem tem acompanhado, né, nesses últimos 20 dias, eu venho aparecendo com certa frequência lá no SBT Sport Rio. E hoje, novamente, eu estarei presente lá, tá? Para falar sobre a partida do Vasco que aconteceu ontem, né, contra o Nova Iguaçu, falar um pouco sobre o Clássico dos Milhões, que vai acontecer nessa próxima quarta-feira, a questão envolvendo a saída de Pablo Verrete, a saída do Ryan, a chegada do Brenner. Então, o que eu falo é, você aí que tá de bobeira 1h da tarde, acompanhe o programa do SBT Sport. Inclusive, ó, o SBT ele tem um canal, que é esse daqui, ó, canal do SBT Sport Rio. Inclusive, tá aparecendo aqui no cantinho. Você é só clicar que ele tem live ao vivo do programa. Então, 1h da tarde, se você tá aí com o celular na mão, só você clicar, ó, tô aparecendo em vários programas aqui. Clicar no SBT, aí clica nessa bolinha aqui, que você vai conseguir assistir ao vivo o SBT Sport Rio. Fechado? 1h da tarde lá, então vai conferir, manda uma mensagem, cara. Fala no X, fala nas redes sociais, posta uma foto lá acompanhando o programa e me marca, que eu farei questão de falar com todos vocês aí também, mandar um abração. Show? Vamos seguindo então com esse Acorda Vascão, né? Eu quero começar, antes de entrar no assunto sobre Ryan, sobre Brenner, confirmando de fato o que aconteceu ontem. Tá aparecendo aí nas imagens, né? O Pablo Verrete ontem foi até São Januário para se despedir do torcedor e do Vasco da Gama. Verrete, que chegou ao Vasco em agosto de 2023, disputou 143 jogos, marcou 60 gols, se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. O que mais nós aqui temos a fazer é agradecer a Pablo Verrete por tudo aquilo que ele fez vestindo a camisa do Vasco da Gama. Sempre honrou a camisa do Cruz Maltino, então é de fato graças Verrete, graças ao atacante argentino que marcou. Foi como eu disse, né, ontem, inclusive no pós-jogo. 2023, quando chega, o Verrete foi um herói salvando o Vasco do rebaixamento. Em 2024, ali
ano em que o Verratti consegue ser o artilheiro da Copa do Brasil, levar o Vasco da Gama a uma semifinal. O Verratti se torna para a torcida cruz-maltina durante toda aquela temporada uma grande referência. E em 2025 ele fecha um ciclo no Vasco da Gama, talvez não como ele pensou, imaginou, seria perfeito, né, se ele fechasse o ciclo com o título da Copa do Brasil, mas ele fecha esse ciclo sendo ainda o artilheiro do Brasil. Ou seja, o Verratti em todos os anos que passou pelo Vasco, desde o primeiro momento ele marca. Inclusive eu disse, o Verratti não é um ídolo, mas o Verratti fecha essa passagem pelo Vasco da Gama como um grande herói. O herói que salvou o Vasco do rebaixamento em 23, o herói que levou o Vasco a uma semifinal da Copa do Brasil em 24 sendo um artilheiro, e o herói que leva o Vasco a uma final de Copa do Brasil, marcando aquele golzinho contra o Fluminense no jogo de ida lá no Maracanã de cabeça, que garante, né, a vaguinha do Vasco na decisão contra o Corinthians. Então, Verratti, o herói da colina, fechou esse ciclo. Vai fazer falta o homem, né? Vai fazer falta. Graças. Obrigado, Verratti. Bom, vamos prosseguir com o vídeo, porque esse Verratti está saindo, tem nome aí que está podendo chegar, que é o Brenner. Informações que eu recebi na sexta-feira, eu perguntei para uma pessoa bem próxima as informações que circulam, Brenner. Eu perguntei a situação do Brenner e me respondeu, tá fechado. Então assim, entre Vasco e Atleta tá tudo certo, entre Vasco e Udinese tá tudo certo. Informações até do André Hernan, que tem aí um baita conhecimento de mercado nas últimas horas, é que é um pequeno entrave relacionado aí à questão salarial. Há uma diferença de acerto final nos valores de salários entre Brenner e Vasco, por isso o jogador inclusive permanece em solo italiano, ele ainda não viajou, né, para o Brasil para assinar contrato. Havia uma até previsão, até cheguei a falar isso com vocês, né, que o Brenner desembarcasse em solo carioca ainda nesse final de semana, nitidamente não aconteceu. As partes Vasco, Atleta, acreditam que a operação não vai cair, não vai ser um negócio que vai melar, mas requer atenção e essa situação precisa ser resolvida o quanto antes, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Essa é a informação relacionada aí ao atleta. Brenner, expectativa que já chega aí no Rio de Janeiro, mas precisa resolver essa questão antes de sair da Itália e encaminhar a sua chegada ao Brasil. Bom, vamos continuar com esse Acorda Vascão. Vamos falar sobre Ryan, porque amigo, se o martelo de Pablo Verratti foi batido, se o martelo de Pablo Verratti de Brenner tá naquele movimento para bater, o martelo do Ryan tá longe ainda, né, de ser batido, porque a situação ainda não se resolveu. De fato, como eu trouxe a vocês na quinta-feira, o clima em São Januário era de total despedida, talvez a torcida não entendia o que estava acontecendo dentro do Caldeirão, mas nós que somos da imprensa ali e fazemos a cobertura do Vasco da Gama, o que chegou para nós é que seria o jogo de despedida do Ryan, o empresário que está hoje acompanhando o Cria nessa operação de saída, estava presente em São Januário, ficou até chateado com a presença do Ryan em campo, esperava-se que o Ryan não fosse entrar em campo e vestir a camisa do Vasco da Gama, com receio até de uma lesão, então o clima era de total despedida. Só que de quinta para cá, as coisas não andaram, as coisas de fato até, amigo, estagnaram, tá? A situação envolvendo Ryan e Bournemouth travaram, não andou. Por que não andou? Qual é a situação? Bournemouth, ele sinalizou ao Vasco da Gama que iria enviar uma proposta e enviou no valor de 35 milhões de reais, total. Valor fechado, 35 milhões de euros, perdão, algo em torno de 218 milhões de reais. A direção Cruz Maltina rejeitou essa proposta feita pelo clube inglês. O motivo? A diretoria do Vasco da Gama, ela avalia que o Ryan deverá receber novas ofertas nesses próximos dias, tanto do próprio Bournemouth quanto também de alguns outros clubes. E exatamente por esse motivo, a diretoria Cruz Maltina entende que esse valor é abaixo daquilo que hoje o Ryan merece. 35 milhões de euros que o Bournemouth colocou na mesa do clube inglês não é o valor total da operação em valor fixo. Por quê? A informação dos amigos da ESPN, o amigo Bruno Andrade, é que desses 35 milhões de euros fixos, 28 milhões são fixos, algo em torno de 177 milhões de reais, e 7 milhões de euros, no caso 44 milhões de reais são em bônus por metas, ou seja, é uma negociação que o Vasco queria receber 177 milhões de reais no pau e poderia receber mais 44 milhões de reais
se o Ryan batesse as metas. Algo que o Vasco entende como pouco. E é pouco. 177 milhões de reais no Ryan é pouco. Pouquíssimo, inclusive. Ryan é um jogador que vale muito mais. Então, diante dessa situação, o Vasco recusa essa primeira oferta e isso tudo vem fazendo com que a possibilidade hoje é de que a negociação não venha a ser fechada. O motivo? O clube inglês ele corre para uma contratação no setor ofensivo. O Bournemouth ele hoje busca, repor a saída de um atleta que aconteceu inclusive nesses últimos dias. O jogador foi vendido do clube inglês para o Manchester City, um centroavante. Inclusive eu quero até buscar aqui essa informação para você, para dar todos os detalhes certinho. Mas aqui, Semenyo é o jogador, Semenyo, o atleta que o Manchester City fechou no dia 9 de janeiro, jogador de 26 anos de idade. E aí o objetivo do Bournemouth, com o valor que recebeu de 71 milhões de libras, é repor a saída desse atleta. Então hoje o Bournemouth ele meio que corre, quer logo, quanto antes, resolver essa situação envolvendo o Ryan. Se não fechar com o Ryan nesses próximos dias, o que temos de informação é o Bournemouth vai sair da negociação. Informações é que o clube inglês ele não vai aumentar a proposta, tem pressa e pretende esperar no máximo mais 2 ou 3 dias para fechar esse negócio. Se o Vasco, de fato, não aceitar a proposta colocada à mesa, o Bournemouth vai no mercado à procura de outro jogador para o setor ofensivo. Então, hoje a situação é essa. 35 milhões de euros no total é um valor que o Vasco até se interessa. Agora, 35 milhões de euros, sendo desses 35, 27 milhões fixos e 7 milhões por metas, 28 milhões fixos e 7 milhões por metas, é o que o Vasco não se interessa e por isso a negociação não andou. Hoje, diante do que está acontecendo, a tendência é que nessa próxima quarta-feira o Ryan esteja dentro de campo no Maracanã enfrentando a equipe do Flamengo. Até o momento, caso o Bournemouth não aumente a proposta, caso nenhum outro clube coloque um valor de 35 milhões de euros na mesa do Vasco, o Cruz Maltino não fará negócio. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. A situação do Cria é essa. E ontem até o Diniz falou um pouquinho sobre o Ryan também, a importância do Ryan, até chegou a comentar que se o Ryan estivesse em campo, o Vasco teria ganho a equipe do Nova Iguaçu. Se liga só. O Ryan permanecer me agrada muito. Muito mesmo. Acho que Você imagina se eles estão tipo, todo vascaíno. Um jogo como hoje, se o Ryan, não precisa ser o melhor Ryan do ano passado, o Ryan de quinta-feira está jogando hoje, provavelmente a gente chega no jogo. É um jogador muito decisivo e ele é cada vez mais decisivo. Eu repito, e o que eu estou falando para vocês, eu já falei para o Ryan, falei para os familiares dele, falo aqui internamente para a diretoria. O Ryan, para mim, ele tem todo o potencial para se transformar uma estrela do futebol mundial, não só do Brasil. Ele está no começo da trajetória dele, está se reconhecendo o jogador que ele vai se tornar. E eu acho que é bom, muito bom para ele. Se fosse pensar só no Ryan como um filho, eu acho que ele tem que permanecer mais um tempo no Vasco. Para mim, tinha que ficar pelo menos mais essa temporada. Se eu fosse falar isso, eu já expressei várias vezes. E eu falo isso desde o ano passado. E ele vai sair muito novo ainda, ele vai sair com 20 anos. E seria ótimo para o Vasco e seria ótimo para o futebol brasileiro. Então eu espero, se a gente conseguir que o Ryan fique, vai ser muito bom para nós. Bom, amigo vascaíno, então como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Gostou do vídeo? Gostou das palavras do Diniz? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão. Já tô de volta com o nosso Fala Gigante, tá? Chegando pela parte da tarde para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína!